Passemos ao segundo. O segundo é de um outro autor que é muito interessante, que ele esteve também no Clube do Livro, na edição passada, na segunda turma. Mas eu vou falar de outro livro dele aqui, que é o Albert Camus. Algumas pessoas chamam de Camus, né? Porque se escreve Camus, mas se lê Camus com um I misturado com U, Camus. E o Camus foi um grande autor e filósofo francês, também da primeira metade do século XX já, né? Primeira metade do século XX, que foi muito amigo, no primeiro momento, do Jean-Paul Sartre e da Simone de Beauvoir, né? O casal ateu, né? Militante e tal. E eles foram muito amigos, assim, no começo da carreira deles e tal, e depois eles acabam brigando. O Sartre briga com o Camus porque ele não adere ao radicalismo sartriano. Sartre, muito influenciado pelo marxismo e tal, vira um autor de estertores revolucionários e tal. E o Camus, ele se comporta tipicamente como um agnóstico, assim. Ele não é ele não tem o espírito revolucionário, ele não adere a isso, né? E aí ele ainda escreve uma obra, que não é dessa que eu vou falar, mas ele escreve uma obra que é O Homem Revoltado, em que ele desce a lenha nesses deixa eu fechar uma janelinha aqui que tá apitando, pronto. E aí ele desce a lenha, assim, nos revolucionários da época, por isso que ele chama de Homem Revoltado, né? E inclusive nos comunistas e tal. E aí o Sartre vai ficar com mais raiva dele ainda, eles vão brigar. E ele vai viver uma vida meio isolada, assim mesmo. Mas é um escritor fabuloso, assim. Tem obras muito boas. A gente leu A Peste na segunda turma do Clube do Livro, que é uma obra, assim, que hoje soa profética. Depois que a gente passou pela pandemia, ela soa profética porque é uma peste que invade nem era para falar desse livro, mas enfim. É uma peste que invade a cidade lá onde ele mora. E onde o personagem do livro, da obra, mora. Na verdade não é a peste, tem uma infestação de ratos, e os ratos transmitem a peste, né? Então começa a gente ficar doente, a gente a morrer e tal. Então tem todo aquele sentimento e as consequências físicas mesmo, e ambientais e de saúde, que a pandemia de Covid-19 trouxe pra gente aqui no Brasil e no mundo, né? Então, aquela coisa dos enterros, aquela coisa de você isolar a cidade, de não entrar ninguém e sair ninguém. Então, tudo isso acontece nessa obra. E tem coisas que a gente lê que parece que é praticamente igual o que a gente viveu nos últimos 2 anos e meio aí, né? Com a pandemia. Mas eu queria falar, na verdade, do primeiro romance do Camus também. É um primeiro romance muito interessante que chama O Estrangeiro. É a obra mais conhecida dele. É também um romance mais curto, né? O A Queda é um pouco mais volumoso. E O Estrangeiro é o seu primeiro romance. Que dá um tom desse agnosticismo do Camus, mas também associado a um niilismo, que era bem próprio da época. Porque O Estrangeiro é um sujeito completamente fora da realidade, assim, é um cara completamente, assim, que não tá nem aí com nada, sabe? Tanto é que começa o livro com o personagem dizendo o seguinte, o Meursault, é o nome dele, né? Meursault, mas se lê Meursault em francês, e ele começa o livro dizendo assim, minha mãe morreu. Eu não sei se foi hoje, se foi ontem. Então, assim, para ver o nível de descolamento da realidade do fulano e de niilismo, a mãe dele morre e ele nem sabe quando foi. Então, começa assim. E os desdobramentos do livro se dão a partir do momento em que ele mata um imigrante, né? Sim, no estilo do Crime e Castigo, do Dostoiévski, que o Raskolnikov também mata lá uma usurária lá, que ele considerava uma pessoa de menos importância. No Estrangeiro acontece mais ou menos a mesma coisa. Ele mata lá um imigrante e vai preso, né? E aí na cadeia que se dá toda a reflexão a respeito da vida e coisa e tal. Mas o que é bem interessante nesse romance, e faz muitos anos que eu li,
Assim, não vou lembrar do enredo dele, né, com muita clareza, mas eu me lembro que um negócio interessante que acontece nesse livro é que quando vai chegando no final, você tem a impressão que ele vai ter um arrependimento. Você vai, putz, ele vai se arrepender agora, vai ajoelhar e clamar o Senhor Jesus. E isso não acontece, porque assim, ele fica sempre num limiar que acho que é o que retrata bem o próprio agnosticismo do Camus, né? Então, o sujeito que fica sempre naquele limiar de um arrependimento, de tentar entender uma espécie de sentimento de que o que ele fez não foi certo, mas ele não consegue dar o passo seguinte em direção a uma consciência do mal que causou e de um arrependimento. Então, o livro ele debate, na verdade, essa condição humana que fica nesse limiar, né? Que um nihilista, digamos assim, honesto teria, né? De um agnóstico, de falar, pô, não sei, né? Não sei se o que eu fiz foi errado mesmo. Então, tem uma longa reflexão desse sujeito a respeito da sua condição e do crime que ele cometeu. Tá? Então, vale muito a pena ler O Estrangeiro, de Albert Camus, né? Ou Camus, para os brasileiros. Então, procurem aí também essa obra, que é uma obra indispensável, né, da literatura mundial, que vale a pena ser lido. Mas, de novo, o Camus é um autor que vale ler toda a obra. Então, tudo que você encontrar pela frente aí, A Queda, A Peste, O Exílio e o Reino, O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, que é uma obra de filosofia dele, e também O Homem Revoltado, que também é uma obra de filosofia. Tudo vale a pena ser lido. Era um homem muito consciente da situação, ele foi um forte opositor na Segunda Guerra, um sujeito assim, muito consciente das coisas e intelectualmente muito honesto, tá? Que morreu tragicamente num acidente de carro, ainda jovem, assim, né? Ele não era velho, mas a sua obra tá aí, permanece e deve ser lida, certo?